Bom dia a todos, vamos dar início, mais um dia, mais um exercício devocional, nosso 58º dia da quarentena espiritual, terça-feira, 26 de maio de 2020. Vamos dar início à nossa meditação diária, orando a Deus. Eliette vai nos dirigir a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio de iniciarmos o nosso dia na Tua presença. Agradecemos porque um dia o Senhor nos escolheu e hoje nós podemos estar aqui, Pai. Rogamos que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, estar dispostos, ó Pai, e preparados, ó Deus, para Te louvar, ó Pai, Te glorificar, ó Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Há um texto-chave lá na carta de Paulo aos Efésios para nós meditarmos brevemente hoje. Vamos, enquanto nós abrimos, lembrar das premissas que nós combinamos aí, né? Primeiro Crônicas 29, de 10 a 22. Deus é o dono de tudo. Tudo existe em sua função, nossa vida é de Deus e até o que temos, na verdade, foi confiado a nós. Tudo é do Senhor, todos os meus bens, toda a minha vida, minha família, tudo que eu tenho, na verdade, é do Senhor. Nós somos mordomos, tá bom? Falamos já bastante, introduzimos bastante o tema e a partir de hoje, então, nós vamos tentar abordar alguns aspectos práticos, né, da nossa vida. Por exemplo, eu queria iniciar hoje pensando um pouquinho no nosso tempo, né? Mordomia do tempo. E Efésios 5:16 é um dos textos, existem vários, né? Mas é um dos textos que diz para nós remirmos o tempo. Daqui a pouco nós vamos lá. Eu queria só lembrar uma frase de John Knox, aquele que um dos líderes, um dos iniciantes aí da igreja presbiteriana, né? E ele diz, uma de suas frases, que o tempo é tão precioso para mim que com grande dificuldade posso roubar 1 hora em 7 dias para satisfazer a mim mesmo e agradar os meus amigos. Quem sabe para nós pode parecer distante demais essa realidade, né? Alguém pode dizer assim, será que ele fazia isso mesmo, né? Bom, alguém que foi pilar, né, ou fundamento de uma denominação que chegou até o Brasil, né, certamente teve uma vida muito íntima, muito especial com Deus, né? E é claro que nós estamos tratando aqui de um pecador, e ele diz que tem dificuldade, mas como pecador certamente isso não era uma regra, mas uma forma de viver, né? Remindo bastante o tempo, aproveitando bastante o tempo para investir no reino, na obra de Deus, a ponto de dar início, juntamente com alguns companheiros, a um movimento presbiteriano lá na Escócia, né, que chegou até nós, a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Mas esse texto de Efésios 5:16, na verdade, desde o 15, né? Portanto, vede prudentemente como andais, como você vai seguir a vida, não como nécio, ou louco, ou no português mais usado aí, né? Burro, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vou ler até o 17, eu coloquei aqui só o 15 e o 16, mas o 17 também nos dá o complemento. Por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É interessante ler até o versículo 17, porque mostra que por detrás de tudo isso eu tenho que pensar
qual é a vontade do Senhor quanto ao meu tempo, porque aqui está dizendo para eu não ser louco, mas sim sábio, remindo o tempo para discernir realmente qual é a vontade do Senhor para o uso desse tempo. Então, alguém pode dizer, mas é muito difícil falar de tempo, para mim até 24 horas não são suficientes para eu cumprir com todas as minhas obrigações. Estaria Deus equivocado então com o tempo que nos foi dado? Ou nós que andamos ansiosos demais para termos, possuirmos e não nos valemos direito e não aproveitamos, investimos direito o tempo que temos? Vamos pensar um pouquinho nisso hoje. Remir, que está aqui no versículo 16, significa recuperar, né? Literalmente, remir é recuperar, resgatar, redimir. Por isso que é uma palavra usada para o resgate que Cristo fez por nós para Deus. Então, quando Deus quis nos resgatar do império das trevas, nós que estávamos caídos em pecado, Ele ofertou como pagamento o seu Filho Jesus. Por isso, Jesus é Redentor, porque Ele nos remiu ou redimiu, Ele nos resgatou, nos recuperou. Tá? Então, a ideia é teológica, mas traz para nós, ou sugere para nós, resgatar esse tempo que nós estamos perdendo. Estamos deixando para trás um tempo perdido, ou um tempo gasto não de forma sábia, mas o texto bíblico quer dizer para nós que se nós temos perdido tempo por aí, é preciso resgatar esse tempo para um uso melhor, uma qualificação melhor em torno do reino, em função da vocação pela qual nós fomos chamados. Então, quando usado na expressão remir o tempo, sugere o resgate do tempo perdido ou gasto e aproveitá-lo de forma sábia, priorizando o tempo para as coisas verdadeiramente importantes. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós administramos o tempo para aquilo que nós achamos mais importante. Então, achamos importante demais jogos em celulares, em videogames, achamos tempo precioso demais em frente à televisão e outros meios de comunicação, achamos que filmes e outras tantas coisas são muito mais importantes e nós determinamos o nosso tempo, ou boa parte desse tempo, para essas coisas que, mesmo lícitas, não são mais importantes do que o reino. Então, é triste quando às vezes nós temos que nos ver fazendo, por exemplo, um vídeo como este, que nós temos que evitar passar de 20 minutos, e mesmo assim, quem sabe algumas pessoas, quem sabe algumas pessoas ainda pensam, mais 20 minutos do dia para fazer um vídeo, para fazer um exercício devocional. Eu vejo às vezes alguém falando assim, olha, começa com um pouquinho, viu? 5 minutos. 5 minutos, faz uma oração, lê um versículo. Nós gastamos muito mais para coisas supérfluas. E ninguém diz, faça isso 5 minutos só durante o dia para você não se cansar. Então, na verdade, é determinar na nossa vida o que é mais importante. E aquilo que for muito importante, nós vamos dar mais tempo. Tá? A importância que nós temos de subsistência faz com que nós trabalhemos um período grande do dia. A importância que nós temos do convívio familiar faz com que nós tentemos ter um tempo comum em família. E nós sabemos que quando não temos esse tempo em família, as famílias acabam se destruindo, acabam perdendo a intimidade, a alegria, a vontade de ficar juntos. E quando a gente perde tempo que poderia ser melhor aproveitado em estudo da palavra, em aprofundamento de Deus, em conhecimento bíblico, em oração, né? Então, nós achamos às vezes, infelizmente, e serve para todos nós, né? Nós achamos muitas vezes que falamos demais com Deus, né, durante o dia, porque enquanto dirigimos, ou enquanto caminhamos, ou enquanto estamos até fazendo uma compra, nós estamos lá, ó Deus,
Não. Isso aí é colocar Deus no mesmo patamar das outras coisas. Eu estou dirigindo, eu aproveito e já falo com Deus. Não nos enganemos, irmãos. É preciso tirar um tempo precioso para o reino, em serviço do reino, tá bom? Paulo aos Efésios então nos lembra que os dias, ele fala aqui no versículo 16, que os dias são maus, e são mesmo. Paulo está escrevendo aos Efésios, Jesus já foi assunto aos céus, e a partir do momento que Jesus é assunto aos céus, já está iniciado os últimos dias. E os últimos dias são maus até a vinda de Jesus. O homem vai ficar cada vez mais corrompido, a palavra de Deus diz isso. Vai ser mais idólatra, vai ser mais corrompido, vai ser mais irado, rebelde. A sociedade tende a cair cada vez mais, para então vir Jesus Cristo e restabelecer toda a criação. Mas os dias são maus. Domingo passado agora, nós falamos na igreja, no domingo à noite, no culto, sobre o texto de Mateus 6, de 25 a 34, quando fala de não andar ansiosos, não andeis ansiosos com coisa alguma, e no final, o versículo 34 diz, basta cada dia o seu mal. Em outras palavras, cada dia tem o seu mal, e nós já sabemos disso. E se esses dias são maus, como é que eu vou aproveitá-lo da melhor forma possível? Observando o meu tempo, investindo o meu tempo naquilo que vai me qualificar, naquilo que vai trazer proveito para mim, seja em adoração, seja em serviço. Obviamente, não desprezando as coisas seculares e naturais que nós temos que fazer, inclusive para a nossa subsistência, mas sobra tempo, na verdade, não devia faltar. Se tem faltado, nós temos administrado mal o nosso tempo. Mas eu estou cheio de conta e agora tenho que trabalhar, fazer hora extra para poder pagar as contas. Então você investiu acima do que poderia. É a verdade. E doa, infelizmente, é a verdade. Nós precisamos nos conscientizar disso. Uma das coisas que nós dissemos no domingo na igreja também foi isso. Agora nós aprendemos a viver com um pouco menos, né? Mais apertado um pouquinho, e é possível. Eu não estou dizendo que seja bom, e que nós estamos felizes com a pandemia, com tudo que tem acontecido, mas de certa forma nós tivemos que reduzir a nossa vida a pequenas coisas, e não temos conseguido, ou seja, é possível. Então às vezes nós queremos muito, desejamos muito acima, e acabamos depois não conseguindo administrar o tempo. Falta tempo para Deus, falta tempo para a família. Mas sabe o que acontece? Quem sabe essa seja mais uma vez que você está ouvindo falar sobre o tempo. E talvez nada vai mudar na sua vida. A não ser que você verdadeiramente decida administrar bem o tempo, porque até o tempo foi Deus quem nos deu para nós aproveitarmos e nos valermos dele da melhor forma possível. Aumenta a responsabilidade de zelar melhor pelo tempo que temos para vivermos como sábios neste mundo, conforme o texto de Efésios, aproveitando melhor as oportunidades e investindo no serviço do reino. Tá? Pense nisso. Jesus, em Mateus 16, versículos de 1 a 4, chegou a questionar alguns religiosos, Mateus 16, de 1 a 4, que achavam que eram espirituais demais, porque eles olhavam para o céu e pelo aspecto do céu eles sabiam sobre o tempo, se ia chover, se ia fazer sol, se ia vir o frio. E Jesus então questiona esses religiosos que se achavam tão espirituais, né? Mas que não conseguiam perceber os tempos pré-determinados por Deus. Ou seja, não sabiam se valer e utilizar bem os tempos, os acontecimentos divinos. Então, sobre o tempo, eles sabiam apenas discernir se viria sol ou chuva. Olhavam o aspecto do céu, e qualquer um, mesmo sem ter Deus no coração, que convive bastante em meio à natureza, pessoas do campo têm uma facilidade tremenda para saber como vai ser o dia, o decorrer do dia, só olhando para o aspecto do céu. Isso não é conhecer tempos. Isso não é administrar bem o tempo, esse é outro tempo.
Mateus 16, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus, mas não podeis discernir os sinais dos tempos, porque nem sabem aproveitar os tempos, muito menos discernir aquilo que é tempo de Deus. E o tempo que Deus tem nos dado, e o sinal está aí, a pandemia, o tempo que Deus tem nos dado para investirmos melhor no reino. E sabe do que eles foram chamados? Geração má, geração adúltera, pede um sinal, mas não será dado. Geração má, aquela que não sabe nada sobre os tempos divinos e ainda administram mal o tempo que Deus tem nos dado. Tomara não sejamos chamados de geração má, nós crentes dessa época, mas que possamos começar a pensar um pouquinho e administrar melhor nosso tempo. Nós vamos dar sequência nisso durante a semana, mas eu queria que você, eu, minha família, começássemos a pensar melhor sobre o investimento do tempo que Deus nos dá. Investimento em trabalho, investimento em família, investimento no reino, investimento pessoal. Tudo isso faz parte daquilo que nós vamos tratar ainda essa semana. Deus te abençoe. Há um cântico que fala que em todo tempo é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo, e esse é um tempo que você tem que guardar. Hoje é tempo, amanhã é o hoje daquele dia, que também é tempo, e sempre é tempo de louvar a Deus. Pai, nós colocamos humildemente na Tua presença, rogando então que nesse dia de hoje já possamos iniciar observando um tempo, considerando aquilo que o Senhor deseja, como nós devemos investir melhor o tempo, aproveitar a comunhão com o Senhor, com os nossos familiares, com a Igreja de Jesus, e cuidar também dos nossos afazeres, terrenos. Que o Senhor nos ajude a administrar melhor o tempo que o Senhor nos deu. Amém. Precioso, conforme Tua palavra diz, nos ajude a remir o tempo, recuperar, aproveitar melhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe as famílias, a nossa igreja, aqueles que nos ouvem, ó Deus, que sejam agraciados pelo Senhor mais uma vez nesse dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.